disse Mardoqueu que tomassem a Esté: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a tua casa e teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esté que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, perecendo, pereça. Poder sentar. Glória! Eu louvo a Deus, irmãos, por essa palavra que Deus me deu nesta noite. E se a vigília terminasse agora, o diácono Cristiano Salles já estaria satisfeito, porque todos que passaram aqui deixaram uma porção da palavra de Deus, os presbíteros, os diáconos e as irmãs que passaram aqui. Alguns já foram para casa porque tem seus afazeres, né? Ia trabalhar, né? Falaram com a pastora ali, a gente compreende, amém? Amém. E eu louvo a Deus, irmão, porque Deus falou poderosamente, não precisava nem eu pregar, amém? E já faz mais de 10 anos, irmão, que eu prego a palavra de Deus. E uma coisa que eu aprendi é que o pregador, irmãos, ele nunca tem a palavra, ele só tem se Deus abrir a janela do céu e mandar a palavra, amém? E uma coisa que eu quero dizer para você nesta noite: para Deus abrir a janela do céu para você pregar a palavra de Deus, só precisa de uma coisa: é você ter intimidade com Deus. Era por isso que Deus usava Moisés, porque Moisés, ele tinha intimidade com Deus, diferente de Arão e Miriam. Foi por isso que Arão e Miriam, né, não gostou, porque Deus usava Moisés e começava a contender com Moisés, porque Deus só falava com Moisés, não falava com Deus, porque Moisés tinha intimidade com Deus. Deus falava face a face com Moisés. E a mensagem que eu quero trazer para você nesta noite é acerca da fé que vence o medo. Já foi falado aqui a respeito da fé, amém? O irmão pregou aqui com autoridade aqui, falando sobre que Jesus acalmou a hora da tempestade. Ele falou a respeito da fé, e essa fé que vence o medo é a fé que nós temos, que é a certeza que Deus, Ele está do nosso lado. A fé que vence o medo é a fé, aleluia, que a gente derruba barreira. É a fé, aleluia, que a gente consegue vencer todas as ciladas que o inimigo ele prepara para mim e para você. Você quer um exemplo da Bíblia? Quando você lê o livro de 2 de Reis, ali no capítulo 7, você vai ver esta fé que estava nos 4 leprosos, porque Samaria tinha sido ali cercada, amém, pelo rei Ben-Hadad. Quem estava dentro da cidade não podia sair, e quem estava fora da cidade não podia entrar, e a situação foi piorando ali naquela cidade. A Bíblia vai nos falar, irmãos, que o povo ali naquela cidade estava comendo esterco de pombo, cabeça de jumento. A Bíblia diz que as mulheres estavam comendo os seus próprios filhos por causa da fome, amém? Mas a Bíblia vai nos falar que ali fora do arraial
ali fora da cidade, porque naquela época os leprosos, eles não poderiam viver no meio da sociedade. E o texto vai nos falar, aleluia, que esses 4 leprosos, eles usaram a fé deles. Eles disseram: se nós ficarmos aqui, nós morreremos. Se nós formos no acampamento dos assírios, nós também morreremos. Mas se eles deixarmos viver, a gente viveremos. Então, quando eles usaram ali aquela fé, eles venceram o medo, chegaram ali, Deus moveu os céus, fez com que a caminhada deles se tornasse um grande exército, e os assírios correram, e eles chegaram ali, se apossaram da comida, teve comida para eles e comida para a cidade, porque eles usaram a fé para vencer o medo. Glória! E aqui, irmão, nesse texto vai falar justamente a respeito da fé de Esther. Vai falar a respeito de Mardoqueu. E vai falar a respeito do rei chamado Assuero. A Bíblia, ela vai nos falar, irmão, que chegou uma época, amém, ali, neste reinado, que estes homens, chamado Mardoqueu, amém, ele recebeu uma notícia que ele não gostaria de receber. E quando ele, aleluia, recebe esta notícia que ele não gostaria de receber, ele vai até a rainha Esther, e ali ele faz um pedido para ela. E eu sempre costumo dizer, irmãos, que quando você for fazer um pedido para alguém, para uma pessoa, o pedido deve ser de acordo se estiver ao alcance daquela pessoa. Só para você ter uma ideia, alguém chegou para mim e me pediu o meu cartão de crédito emprestado e disse: olha, eu estou precisando de valor tal. O valor era alto, eu não tinha condição de emprestar esse valor alto, porque não estava ali ao meu alcance. E eu disse: olha, eu empresto tanto. A pessoa disse: não vai resolver o meu problema. Então eu disse: pronto, eu não posso fazer nada, irmão. A gente tem que pedir algo para alguém se estiver o quê? Ao alcance daquela pessoa, sim ou não? Então, irmãos, ele foi, Mardoqueu, até Esther e fez um pedido para ela. E para você entender, irmão, quem era Esther, quem era Mardoqueu, só para você ter uma ideia, o livro de Esther, amém? É o livro dos 12 livros, só para você ter uma ideia, para você que estuda a Bíblia, dos livros históricos, Esther, ele aparece ali no meio desses 12 livros. Este livro de Esther, ele foi, irmão, escrito no ano 350 a.C. O livro de Esther é o único livro que não menciona o nome de Deus, mas fala sobre a ação de Deus no meio do seu povo. O livro de Esther, ele tem 10 capítulos. Se você ler aqui, você vai ver os 10 capítulos e narra a história do povo judeu na fortaleza de Susã. E quem era Mardoqueu? Mardoqueu, para você que lê a Bíblia, eu creio que quem lê a Bíblia sabe, os presbíteros, diáconos, era o que, irmãos? Ele era primo de Esther. Esther, irmão, ela não era ainda rainha. O nome dela se chamava Hadassah. Amém? E a Bíblia vai nos falar que esse rei chamado Assuero, quando ele deu uma festa ali no seu reinado, ele era casado com a rainha Vasti. E chamou ela para se apresentar diante daqueles povos ali que estavam ali na festa, que eram os príncipes, governadores, mas ela não quis a rainha se apresentar ali, porque o rei estava embriagado, amém? Então, como ela desobedeceu o rei despojou ela não pôde mais ser a rainha, e o rei fez ali uma preleção com as moças ali daquele reinado, amém? E este homem chamado Mardoqueu, foi através dele que ele era primo, amém, de Esther. Então deu uns conselhos para ela,
E a Bíblia vai nos falar, irmãos, que este rei chamado Assuero, no meio de todas aquelas moças que quem foi escolhida foi quem? Foi Esther. Aí você pode dizer, mas Tiago não sabe, como é que pode uma mulher judia, uma mulher pobre, uma mulher anônima, uma mulher que ninguém conhecia ela, de repente agora, esta mulher chamada Esther se torna rainha? Sabe o que significa isso aqui? Quando Deus, Ele quer, as coisas boas acontecem, irmão. Eu acredito que eu já falei isso aqui alguma vez nas minhas pregações. Quando Deus quer, as coisas boas acontecem. Se você está aqui, é porque Deus escolheu você para estar aqui. Se você está aqui muito bem vestido, com saúde, é porque Deus fez com que você tivesse uma saúde para você poder estar aqui. Se você comprou um carro, é porque foi Deus que te deu, porque quando Deus quer, as coisas boas elas acontecem na minha vida e na tua vida. Quem não se lembra, olha só, quem não se lembra de Mefibosete? Mefibosete, irmãos, ele estava onde? Morando em Lodebar. Onde a Bíblia vai dizer que ali era a terra do esquecimento. Ninguém queria plantar. Ele estava ali, aleijado do ombro, dos pés, né? Ele pode falar sobre a história de Mefibosete para não perder tempo aqui. Então, irmãos, ele vivia de favor, morando na casa de Marquim. E você sabe que morar de favor na casa dos outros não é bom, porque uma hora a pessoa está com uma cara bonita para o seu lado, mas a outra hora a pessoa está com cara feia. É ou não é? Amém? Então, o que acontece? Quando Davi se tornou rei, depois de 20 anos, Davi se lembrou da promessa que ele tinha feito para o seu amigo chamado Jonatas. Amém? Que se Jonatas morresse primeiro, ele cuidaria da sua casa. E a Bíblia vai dizer que ele chama agora quem? Ziba. E diz: Ziba, tem alguém que eu possa usar de benevolência, de bondade? Aí ele disse: tem um, mas está lá em Lodebar, ele não serve, ele é coxo de ambos os pés. Só que tem um detalhe: Davi pegou a carruagem, a menos que nem saber, ele falava com o cara, e foi buscar quem? Mefibosete, trouxe ele para o palácio, mandou fazer a barba dele, mandou que ele tomasse um banho, botasse vestes finas, sentasse na mesa, comesse pão. Quando Deus quer, as coisas boas acontecem na minha vida e na tua vida. Amém? Dê glória a Deus por isso. E ainda porque as terras que era do apodeiro passou tudo para ele, né? Quando Deus quer, as coisas boas acontecem na nossa vida. Quando você lê história, meu Deus, isso aqui é muito forte. Olha só, irmão, Isaac teve uma grande fome ali nos tempos de Abraão. Isaac desceu para a terra dos filisteus com a sua esposa, sem nada, só com uma roupa do couro. Mas quando ele chegou lá naquela terra, Abimeleque acolheu ele, deu um lugarzinho ali para ele deitar, dormir, ficar com sua esposa. Só que ele não tinha nada, e a Bíblia diz que ele plantou naquela terra, colheu 100 vezes mais. Ele enriqueceu. Olha aí, irmãos, porque ele enriqueceu. Quando Deus quer, as coisas boas acontecem na nossa vida. Amém? Eu glória a Deus por isso. Que Mardoqueu, ele vai fazer um pedido. E esse pedido que ele fez, para que você possa entender, sabe o que estava acontecendo? Amã, que era braço direito do rei, o que foi que ele fez? Ele não gostava dos judeus. Ele tinha ódio dos judeus. Porque este homem chamado Mardoqueu não se dobrava para ele. Todas as pessoas que passavam ali na rua se dobravam para Amã. Ele não. Servo de Deus não se dobra para o mundo. Servo de Deus não se dobra para o diabo.
servo de Deus, irmão, ele tem que ficar de cabeça erguida. O diabo quer, ele não se preocupa. Então, ele tinha ódio. Ele tinha tanto ódio de Mardoqueu, que ele mandou preparar uma forca de 50 côvados. Eu não vou entrar aqui, irmão, para falar a você a altura de 50 côvados, porque isso aqui eu tenho que falar sobre teologia. Amém? Aí eu vou tomar muito tempo. Então, preparou uma forca. Ele quis de todo jeito exterminar Mardoqueu e também o povo de quem? De Esther. E o que me chama a atenção, irmão, quando você lê a história de Mardoqueu tem o quê? O costume de ficar na porta do rei. Aí você vai ver, olha só, que o ódio de Amã ia aumentando cada vez mais. Veja só, Mardoqueu tinha o costume de ficar o quê? Na porta do rei. A Bíblia não diz, irmão, o que é que ele fazia na porta do rei. Tudo leva a crer, né, que ele podia até estar ali negociando. A Bíblia não diz o que ele fazia, né? Ficava na porta do rei. E a Bíblia diz que esse homem chamado Mardoqueu, ele descobriu uma conspiração. Dois homens chamados Biligan e Pérez, tramando para matar o rei. Ele fez o quê? Foi que Mardoqueu fez? Descobriu aquela conspiração. O rei tomou conhecimento. Aquilo foi colocado no livro das crônicas. Só que tem um detalhe. Aí, ao invés de Mardoqueu ser exaltado, quem foi Amã. Aí, irmão, Amã foi exaltado. Agora ele ficou achando que ele era a última Coca-Cola no deserto. Tem pessoas que é assim, né? Quando ganha alguma coisa, uma promoção, amém? Basta ganhar uma casa, um carrinho, a pessoa já começa a empinar no nariz. É ou não é? Amém? Isso é um perigo, irmão. Você tem que ter muito cuidado com isso. Porque a Bíblia diz que a soberba procede o quê? Procede a queda. Então, ele começou achando ali que ele era a última Coca-Cola do deserto. Ele agora começou a ter autoridade. Tudo que ele fazia, eu estou falando de Amã, amém? O rei assinava embaixo. Então, irmão, ele resolveu agora exterminar todos os judeus. E a própria rainha Esther, que era judia, também ela estava predestinada a morrer também. Amém? E o rei não sabia que ela era uma mulher judia, porque quando, antes dela se tornar rainha naquela preleção, o seu Deus disse que ela não revelasse a identidade dela. Ela não podia dizer que era mulher judia. Então, o que acontece? Amã começou agora a tramar contra o Mardoqueu e contra o povo de Esther também. E a Bíblia vai dizer que este homem chamado Amã, ele começou agora a enviar carta para todas as províncias falando a respeito da matança. Aonde a carta chegava, os judeus começavam a chorar. Os judeus começavam agora a jejuar, eles começavam agora a se vestir de pano de saco, começavam agora a chorar, amém? E eles iam ser mortos por esse homem, amém? Chamado Amã. Não havia mais nada o que fazer. Já estava tudo pronto, tudo preparado. Amém? Olha, irmão, deixa eu dizer uma coisa com você. O inimigo, ele é especialista em fazer armadilha para o povo de Deus. Pense no que é que o inimigo, irmão, ele é capaz, ele é terrível. Basta ter crente ali, ele já começa a botar o quê? As suas asinhas de fora. Então, e eu quero dizer para você que está noite, a Bíblia diz que 1000, Salmo 91, versículo 7, cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deixa o inimigo
soube que Amã escreveu carta e estava dando ali para as províncias ali, para que todo mundo soubesse o que ele ia fazer, aí Mardoqueu, ele rasgou as suas vestes, ele não vou ler não, para ficar bem, se vestiu de pano de saco, amém? E começou a andar pelo meio da rua, chorando amargamente. Irmãos, imagine só como era, irmãos, a vida deste homem antes disso acontecer. Ele vivia na porta do rei, nada ali, irmãos, acontecia com ele, mas depois que Amã foi exaltado, agora veja o que aconteceu com este homem chamado Mardoqueu. Ele disse: vestir de pano de saco, amém, rasgar suas vestes e sair chorando pelo meio da rua. Imagina só, você vê um crente chorando pelo meio da rua. O que é que o ímpio vai dizer? Cadê o teu Deus? Porque o ímpio gosta de apontar, eu não é? É verdade. Cadê o teu Deus? Tu não estava na igreja? Onde? Onde tu estava louvando? Tu estava dando profecia para o povo? Por que tu está chorando? Cadê o teu Deus? O inimigo vai gostar de apontar o ímpio. Amém? Ele gosta de apontar. É ou não é? Cadê o teu Deus? Agora tu estás aí, vestido de pano de saco, estás aí chorando, estás aí triste, estás aí abatido, não é verdade? Aí a Bíblia diz, irmãos, que quando chegou ao conhecimento da rainha Esther, o que foi que ela fez? A primeira coisa que ela fez, mandou as moças dela, aquelas moças que cuidavam dela no palácio, e até Mardoqueu, para que ele vestisse a sua roupa. Esther mandou roupa para ele, só que ele não quis vestir. Sabe o que ele quis vestir, irmão? Porque ele não queria, irmão, mostrar que estava tudo bem quando tudo estava dando errado. Não tem pessoas assim, irmãos, que gosta de camuflar as coisas, esconder aquilo que está passando. É ou não é? Eu me lembro de uma irmã, uma igreja que eu sempre visitava, amém? E nessa época, nessa igreja, né, eu estava namorando com uma irmã dessa igreja, e uma irmã dali daquela igreja, ela se casou-se com um rapaz, o rapaz não era crente, amém? Aí, depois de um mês de casamento, ela chegou na igreja com um hematoma no rosto. Aí perguntaram para ela: o que foi isso aí? Ela disse: foi uma queda. Escondeu, está escondendo. Depois de 15 dias, ela chegou na igreja de novo com uma tipóia no braço. Sabe o que é tipóia, não? Assim, ó. Aí perguntaram a ela: o que foi isso aí? Ela disse: foi uma queda. Aí eu cheguei para minha namorada e disse: vamos orar por ela, porque ela está para nos repreender esse demônio da queda. Aí a minha namorada chegou para mim e disse: Salles, acorda para Jesus. Não adianta orar por ela, porque o demônio da queda é o que? O esposo dela que batia nela. Ela escondia isso. Olha dela, ela chegar o pastor, a pastora, e contar qual é o problema, não ficar escondendo. E as coisas começou a se agravar, amém? Mas tinha gente que sabia. Por quê? Porque às vezes, irmão, por mais que a gente esconda aquilo que a gente faz, amém? O semblante da gente acusa, é ou não é? Você pode esconder o seu problema que você tiver, mas o seu semblante vai acusar aquilo que você está passando. Caim, lê lá o livro de Gênesis. Caim pegou, não foi? Pegou, se escondeu dos arbustos e
ele chegou para Caim e disse: Caim, por que está descaído o teu semblante? Deus olhou para Caim e viu o semblante de Caim descaído. Porque Caim viu o quê? Matado o seu irmão. Olha aí, o semblante acusa. E Deus, irmão, quem é que vai esconder de Deus aquilo que a pessoa fez? Deus sabia de tudo. Muitas vezes a gente não sabe aquilo que a pessoa faz. A gente viu o semblante da pessoa fez. Sabe que aquela pessoa está passando por alguma coisa, mas Deus sabe de tudo. Ninguém esconde nada de Deus. Amém? Aí a palavra de Deus vai nos falar que Esther mandou ali aquelas coisas e até Mardoqueu para que ele vestisse a roupa. Ele disse: não, eu não vou vestir a roupa. Aí sabe o que Esther fez? Eu não vou ler não, irmão, porque se eu for ler, aí eu saio daqui 6 horas da noite. Mas quando faltar mais ou menos 20 minutinhos para as 5, amém? Eu vou passar para o presbítero para ele orar e a gente vai terminar cantando o hino, amém? Para quando der 5 horas a gente vai fazer aquele. Aí ela mandou o seu eunuco para que ele fosse lá perguntar o que estava acontecendo. Por quê? Você sabe que naquela época tinha várias pessoas que estavam à disposição do rei, que cuidava das rainhas, que eram os eunucos. O rei tinha os seus oficiais, o rei tinha os seus sentinelas, o rei, ele tinha os seus escudeiros, o rei tinha os profetas para que ele pudesse, amém, consultar. Ele tinha um escriba, tudo aquilo que acontecia. Se o rei fosse fazer uma viagem, ali o escriba, o cronista, escreveu no livro das crônicas, amém? Então o rei também tinha os eunucos que cuidava da rainha, dava banho na rainha, cuidava da rainha. Então, Esther agora mandou que este homem fosse até ele para perguntar o que está acontecendo. E o nome desse homem é Ataque. Aqui, irmãos, o nome dele é Ataque. E quando ele chegou lá e perguntou o que estava acontecendo, ele começou a dizer o que estava acontecendo. Vai lá e diz a Esther tudo o que está acontecendo. Fala sobre Amã, fala sobre as cartas, amém? Aí este homem chamado Ataque, ele foi, que era eunuco de Esther, foi até Esther e disse: Esther, está se passando assim, está assim, assim, assim. Então, sabe o que foi Esther disse? Volta lá e diz a Mardoqueu que eu não posso fazer nada. Por quê? Eu vou explicar para você agora. Quando Mardoqueu mandou que dizer a Esther o que estava acontecendo, era para que Esther tomasse uma providência. Ela disse: volta lá e diz que eu não posso fazer nada. Por quê? Porque fazia, irmão, mais de 30 dias que Esther não entrava na presença do rei. Ela só poderia entrar na presença do rei quando ela era chamada. Porque se ela fosse entrar na presença do rei sem ser chamada, irmão, pela lei, ela era digna de morte, mesmo ela sendo a esposa do rei. Não era só a esposa, não era qualquer um que entrasse na presença do rei sem ser chamado, era digno de morte. Aí você não pode fazer nada. Só que Mardoqueu mandou um recado para ela dizendo assim, que foi o texto que eu li, porque capítulo 4, versículo 14: porque se de todos te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá, mas os judeus, mas tu e a tua casa e a casa do teu pai perecerão. Ele estava dizendo: nós temos, se tu ficar calada, o teu
que a este tempo, para isso você foi colocado nesse reino. Ela está dizendo, nós temos. Tu não fosse colocado aí no trono, não foi à toa não, tu foi colocado nesse trono aí justamente para tu resolver esta ocasião. Isso está acontecendo comigo, isso está acontecendo com o meu filho. Fica calada, tu e a casa do teu pai vai perecer. Aí, irmãos, isso aqui é muito forte. Esther, ela tomou uma providência. O que foi que eu falei aqui no início da mensagem a respeito de quê? Da fé que vence o medo. Esther, ela resolveu agora quebrar essa barreira. Ela colocou o povo para orar. Era 3 dias. Era 3 dias o povo orando, jejuando, se humilhando por Cristo em pano de saco. E agora o povo começou agora a jejuar, orar. Era todo mundo do reinado dela, que ela mudou, irmãos. E o que ela fez? Ela foi agora, através da sua fé, amém? Para ir diante do rei. Porque se o rei, olha só, levantasse o cetro, aqui é o texto. Se o rei levantasse o cetro e dissesse a ela, Esther, qual é a tua petição? Acabou-se. O rei estava dizendo a Esther, pode entrar, o que é que tu queres que eu faça? Então, Esther foi, o rei estava ali, irmãos, no seu palácio ali, e sucedeu, olha aqui, no capítulo 5, sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Esther se vestiu de suas vestes e se pôs no pátio interior da casa do rei, de fronte, o aposento do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa de fronte da porta do assento, e sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com o seu cetro de ouro que tinha na sua mão, e Esther chegou e tocou na ponta do cetro. Eita glória, Irmãos, isso aleluia. aqui é muito forte. Será que você está tomando a decisão de estar indo diante do rei da glória para que ele tome providência na tua vida? Aleluia. Esther foi diante do rei, e o rei perguntou a ela, Esther, qual é a tua petição? Aí, irmão, sabe o que foi que Esther fez? A petição de Esther, eu quero um banquete. Eu vou dar um banquete, convide a mão para este banquete. Agora, irmãos, eu estou chegando na raiz da mensagem. Daqui a 6 minutos eu estou terminando essa mensagem. Aí sabe o que ela fez? Ela pediu um banquete ao rei, para quando chegasse no banquete, ela ia denunciar Amã. Ia dizer que Amã era traidor. Irmãos, olha só a sabedoria de Esther. Ela fez esse banquete, não comunicou nada a ninguém do que ela iria fazer quando chegasse na mesa. Amém? Ela convidou Amã, convidou o rei, porque se ela fosse dizer ao rei que ela ia denunciar Amã, ia chegar no conhecimento de Amã, e Amã, olha, ia estragar os planos de Esther. Amém? Tem coisas, irmãos, que é somente você e Deus. Glória. Nem tudo você pode revelar para alguém, porque muitas vezes essa pessoa, irmão, ela não tem o mesmo Espírito Santo de Deus que você tem. Amém? E você pode se complicar. Esther fez tudo caladinha ali, não falou o que ela ia dizer ao rei. E naquela época as festas eram vários dias.
No primeiro dia, se sentaram ali no banquete, se banquetearam. Amã foi para casa e depois voltou de novo. Agora, no segundo banquete, agora que as coisas vão piorar do lado de quem? De Amã. Quando foi o segundo dia do banquete, já estou terminando. Aí, olha só. Então o rei disse: qual é a tua petição? Até metade do meu reino eu te dou. A Esther olhou para o rei assim, irmãos. Parece até que eu estou vendo Esther, aqui o rei. Esther olhou, irmão, nos olhos do rei, ela nem piscou os olhos. Quando você vai falar algo sério com alguém, né? Algo sério mesmo, você não piscou, não. Você olha para a pessoa assim para cima. Então, chegou para o rei e disse: rei, chegou para o rei e disse: se bem parecer ao rei, Amã, aí ela disse aqui, olha só o que ela falou: se achei graça, é no versículo 5, aproxima esse versículo, se achei graças aos olhos do rei, e se bem parecer o rei, conceder-me a minha petição, otorgar-me o requerimento, vem aqui na mão do banquete, né? Isso aí, ele já estava no banquete. Então, ela começou agora a denunciar Amã, olha só, e começou a dizer que Amã era um traidor. Ela disse: rei, eu só quero uma coisa. Ela começou a dizer ali agora: eu e o meu povo foram vendidos. Amém? Amém. E começou a denunciar Amã, dizendo que Amã era traidor, que Amã estava tentando destruir o seu povo. Aí o rei se levantou: quem é esse? A Esther apontou. Olha aí, olha o traidor aí. Amém? Começou a apontar para Amã. Amã começou a ficar de cabeça baixa. O rei se enfureceu, se levantou. Amém? Leva ele. Amém? Leva ele para fora. Mandou ali o seu oficial colocar ali um pano na sua cabeça. E ele agora começou, irmão, a se dobrar diante de Esther, pedindo a Esther misericórdia para que não acontecesse nada com ele, mas já era. Esther não ia voltar sua palavra atrás. Aí sabe o que aconteceu? Vou fechar a minha Bíblia. Sabe o que aconteceu? Aquela forca de 50 côvados que Amã tinha preparado para Mardoqueu, aquela forca serviu para ele. Amém, irmãos? Ele foi exterminado e o povo que ele tentou destruir agora ficou de posse de vitória. Irmão, sabe o que é que eu aprendo aqui? Glória. Com essa história de Esther, com essa fé. Amém? Com essa fé, meu Deus, que vence o medo. Muitas coisas aqui, irmãos. O lugar que Deus te colocou é onde Ele vai cumprir os seus propósitos. No lugar que Deus te colocou tem vitória. No lugar que Deus te colocou tem livramento. No lugar que Deus te colocou é para você fazer a diferença diante do seu Deus. E outra coisa que eu aprendo nessa história aqui, irmão, sabe o que é? O orgulho precede a ruína. O orgulho e a arrogância de Amã contribuiu para a sua queda. Olha aqui que diz aqui Provérbios 16, 18. A soberba procede a ruína. E é por isso que nós devemos buscar a humildade e examinar, irmãos. A gente tem que examinar o nosso coração para a gente não estar cometendo erros. E outra coisa aqui, irmãos, vou terminar agora. A coragem de agir no tempo de Deus. Eu e você temos que ter coragem e sabedoria para agir no tempo de Deus e não agir
impulsivamente. Foi isso que até fez. Ela não agiu por impulso. Ela fez o quê? Ela usou a fé e a sabedoria e ela começou a fazer o quê? Irmãos, orar, jejuar, amém? E usou a sua fé. Ela não agiu por impulso. Porque se você for agir por impulso, começar, irmãos, a deixar a carne prevalecer, você não vai resolver absolutamente nada. Tem que fazer como Esther fez, sua coragem, usou a sua fé. Deu glória a Deus. Irmãos, eu louvo a Deus por essa palavra. Amém. Que Deus me concedeu esta noite. Amém. Não é mais necessário a gente se estender, porque daqui a pouco, das 5 horas, a gente vai terminar com um louvor muito abençoado. Glória. Eu falei que eu ia tocar, mas não é preciso. Deixa o irmão tocar a guitarra dele aí. Amém? Eu vou passar para o dirigente do culto, porque foi ele que estava na questão do trabalho. Ele vai orar, vai dar os avisos. Se ele não, eu vou tocar o hino, ele toca. Se ele quiser que eu toque, eu toco também. Mas a palavra de Deus foi pregada nesta noite e é só até aqui, não mais adiante. E quando você for orar, amém, apresenta a minha pessoa, Diácono Salles, porque eu preciso das suas orações, inclusive lá no canal do YouTube, amém, tem várias mensagens que eu prego lá. Você bota lá os 4 segredos de Abigail, é uma mensagem muito forte. Tem uma que eu falo também sobre a mulher samaritana, uma mulher, um poço e uma vida restaurada. Está lá no livro de Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 4. Você ali assista a mensagem, curte a mensagem e compartilha. Porque todas as vezes que você ouve uma mensagem do servo de Deus, você está contribuindo para o crescimento do reino de Deus e o Senhor nos abençoe. Amém. E que esta palavra